Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, você come bem ou saudavelmente? Próximo slide, vamos lá. Apresentação da aula. Estratégia de leitura, grifo e organização de informações. Vamos à acolhida? Objetivo primeiro. Identificar as partes mais importantes do texto, grifá-las e organizar as informações para possibilitar a compreensão. Ok? Agora sim, acolhida. Para você, comer bem é o mesmo que comer saudavelmente? Justifique sua resposta. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Bom, vamos lá. Professor José Jocelli. Beijo, professor. Vamos lá. Agora as respostas de fato. O Fernando da Proelaine disse, eu como bem, eu acho. O Marcos da Pronatália disse assim, como tudo que tiver na frente. O Nicolas da Procláudia disse, sim, são sinônimos. O João Pedro da Proeliana, comer bem, eu acho que era aqui, é comer bastante. Ok? A Pro Marinês diz, comer bem é nutrir nossas células. Muito bom também. A Pro Sandra disse, não, na verdade eu gosto de comer coisas que não são saudáveis. Pro, você não está sozinha, viu? Lavínia, da Provaldirene. Acho que não, pois depende do que você come. A Pro Ellen, ou Pro, não sei. Não, comer bem é comer muito e comer saudável é comer frutas, legumes e vegetais. Então, vamos lá. O que vocês falaram está correto. Alguns acharam que são sinônimos mesmo, outros acharam que há diferença, né? Por isso que eu fiz para você. Comer bem é comer... E comer saudavelmente são sinônimos, né? São coisas similares, né? Algumas vezes, principalmente as avós, acho que as avós mais antigas, né? As avós que foram as minhas avós, as mães da época da minha mãe, a gente tinha que comer bem. O comer bem era comer de tudo
mas era comer bastante também. A gente não podia deixar um pouquinho no prato que a mãe reclamava, né? Não é desperdiçar, não é em relação a isso que eu falo. Mas era uma época assim que a gente precisava comer demais e a gente, até hoje, quando a gente é criado assim, até hoje, por exemplo, eu me sinto mal se ficar um pouco de comida no prato. Parece que eu estou desperdiçando, nem que seja um pouquinho. Então parece que a gente tinha que raspar o prato e ainda passar um pãozinho ali, né, para não perder nada. Então, de uns tempos para cá, isso foi modificando, né? Então, essa questão do comer bem era de comer coisas mais saudáveis, sim, e não de comer bastante apenas, né? De experimentar de tudo, principalmente. Então, a gente vai trabalhar com um texto hoje, depois umas perguntinhas e a gente vai assistir a um vídeo. Tá? Então, nós estamos iniciando uma nova sequência que está na página 29, ok? Do Aprender Sempre, do segundo bimestre. Então, vamos lá. Ó. Leitura de texto. Cresce o consumo de alimentos não saudáveis entre os menos escolarizados. Parte 1. Jornal da USP, Caderno de Ciências, 13/8/2020. Estudo realizado com 10.000 pessoas também mostrou aumento do consumo de alimentos saudáveis entre a população em geral na pandemia. Então, ao mesmo tempo que o consumo de alimentos não saudáveis cresceu entre os menos escolarizados, houve também um aumento de produtos saudáveis no geral, certo? Continuando. Além das mudanças de comportamento, para se proteger contra a Covid, a população brasileira mudou hábitos alimentares durante a pandemia. Estudo realizado com 10.000 participantes da Coorte Nutrinet Brasil identificou aumento do consumo de frutas, hortaliças e feijão entre a população em geral. Mas houve aumento do consumo de ultraprocessados entre os menos escolarizados no Brasil. Os ultraprocessados estão relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas que impactam na letalidade da Covid-19, enquanto que os alimentos saudáveis aumentam os mecanismos de defesa do organismo contra a doença. Para identificar mudanças de hábitos alimentares na pandemia, o estudo delimitou 2 períodos de tempo. O primeiro, entre 26 de janeiro e 15 de fevereiro de 2020, e o segundo, entre 10 e 19 de maio de 2020. Um artigo sobre o tema, Mudanças na Alimentação da Coorte Nutrinet Brasil na Vigência da Covid-19, será publicado em agosto na Revista de Saúde Pública. Na categoria de alimentos saudáveis, foram incluídos 29 itens, sendo 18 tipos de hortaliças, alface, rúcula, couve, brócolis, abobrinha, quiabo, berinjela, tomate, etc. 10 tipos de frutas, banana, laranja, manga, abacaxi, uva, açaí, maçã e etc., além de feijão e outras leguminosas, lentilha e grão de bico. Na categoria de alimentos não saudáveis estavam os refrigerantes, sucos de caixinha, embutidos, pão de forma, macarrão instantâneo, pizzas, hambúrguer, margarina, batata frita congelada, maioneses, molhos prontos para saladas, salgadinhos de pacote, biscoitos doces, sorvete, cereal matinal açucarado, entre outros. Então, esses últimos aí, tenho certeza que várias pessoas se identificaram, hein? Com os não saudáveis. Ó, a produção aqui também está levantando a mão que sim. Então, certamente, se você optou pelo não saudável, se você opta, se você faz essa opção, então, você não está sozinho, mas está no grupo que precisa ficar esperto. Né, produção? Não estão sozinhos, mas estão na berlinda, ok? Vamos lá, então. Perguntinhas. O que a gente vai fazer com esse texto, né? Nós vamos grifar o que for mais importante. Então, se vocês estão com o texto aí, se vocês conseguiram o material, o ideal seria que vocês fossem grifando, né? O grifar seria o quê? Destacar as partes mais importantes desse texto. Né? Se você não está com o texto, você vai fazendo anotações, ok? Então, 2 primeiras perguntas. Darei 2 minutos para vocês. O que o estudo pretende descobrir
E que órgão científico realizou essa pesquisa? Nesses 2 minutinhos, eu vou pedir para a produção deixar um pouquinho dos 3 slides para vocês acompanharem novamente uma leitura, tá? Então, o que o estudo pretende descobrir e que órgão realizou essa pesquisa? Vamos lá? 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, então? Vou pegar algumas questões aqui, algumas respostas de vocês. A Sabrina disse, alimentação da população brasileira. E depois colocou Nutrinet. O Cauã, da ProJuliana, colocou a diferença de alimentação das pessoas. Vamos ver mais aqui. O Maicon, da Promárcia, colocou sobre a mudança na alimentação das pessoas. O Pedro, da Prolarissa, identificar mudanças de hábitos alimentares na pandemia. Isso. O que faltou aí, acho que nos outros, foi exatamente especificar, né? Que é, então, na pandemia. E é, sim, a Nutrinet. Eu fiz umas anotações aqui, vou até falar para vocês. A Nutrinet Brasil, ela é realizada pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Então, ela já tem 85 mil brasileiros participando dessa pesquisa, mas eles querem chegar a 200 mil pessoas. Então, se você acessar aí, se você por acaso procurar nas redes sociais, @NutrinetBrasil ou hashtag NutrinetBrasil, você encontra mais informações. É preciso ser maior de idade e tudo mais, mas eu acho legal, e você participa online, tá, disso, você não precisa fazer outra coisa. Então, vamos lá, só para complementar o que seria essa Nutrinet Brasil. E primeira questão, então. O que o estudo pretende descobrir? Vamos colocar a resposta para eles? Resposta, lá. O estudo, então, tinha o objetivo de verificar se houve mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros durante a pandemia. Então, quem colocou só a questão de verificar se houve mudanças nos hábitos, não está completamente errado, mas está incompleto. Quer dizer, não está completamente certo, está incompleto, ok? A segunda, que órgão científico, então, realizou a pesquisa? Sim, o estudo foi realizado pela Nutrinet Brasil, ok? Próximo slide. Quantas pessoas participaram da pesquisa? Isso é importante. A gente está falando de uma pesquisa, eu preciso saber, então, qual era o objetivo da pesquisa, né? Quem realizou essa pesquisa? Quantas pessoas participaram da pesquisa, porque é por uma amostragem? Quando foi realizado o estudo? Isso também é importante. E o que foi considerado alimento saudável e não saudável? Então, vamos responder a 3 e a 4. E se vocês lembrarem da 5, depois eu vou pedir para voltar lá no slide,
ok? Mesmo assim, vou dar 2 minutinhos para vocês e vou pedindo para voltar um pouquinho aí nos slides novamente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá? A maioria está acertando aí. Quantas pessoas participaram da pesquisa? Então, 10.000 pessoas participaram da pesquisa. Quem colocou isso está certinho. Então, quem respondeu foi a Rosângela Ribeiro, professora. Foi o Gustavo, da Pro Luciana. A Jéssica, da Pro Maria. A Tamires, da Pro Eunice. O Vitor Rafael, da Pro Marilda também. E a outra pergunta, quando foi realizado? Aí vocês colocaram 13/8/2020, mas nós tivemos 2 períodos. Coloca para mim, acho que é no último, produção, do texto. Eu não lembro agora o... Não, penúltimo então, desculpa. Isso, olha aqui, ó. Para identificar mudanças de hábitos alimentares, o estudo, olha só, deixa eu pegar um grifo aqui, ó. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Vou pegar esse amarelão aqui, ó. Um estudo delimitou, olha aqui, ó. Ah, não foi grifo, pera. Opa. Marca texto, vamos lá. Ó. Então, o estudo delimitou dois períodos de tempo. O primeiro entre 26 de janeiro e 15 de fevereiro de 2020. E o segundo entre 10 e 19 de maio. Então, poderia até ter retirado esse trechinho e colocado entre aspas, ok? Então, esse foi o período. E a última, vamos lá? A última questão, que eu acho que não deu tempo de vocês responderem, a última era: o que foi considerado alimento saudável e não saudável na pesquisa? Então, vamos lá. Agora, de novo, agora eu preciso do slide 9. Coloquem para mim, por gentileza, o slide 9. Então, vamos lá, só vou mudar a cor aqui, ó. Então, o que for verde é o saudável. Então, categoria de alimentos saudáveis foram incluídos 29 itens, sendo 18 tipos de hortaliças, alface, rúcula, couve, brócolis, abobrinha, quiabo, berinjela, tomate, etc. 10 tipos de frutas, banana, laranja, manga, abacaxi, uva, açaí, maçã, além de feijão e outras leguminosas, lentilha e grão de bico. E vamos mudar agora a cor. Na categoria de alimentos não saudáveis, vamos lá. Ó.
estávamos refrigerantes, sucos de caixinha, embutidos, pão de forma, macarrão instantâneo, pizzas, hambúrguer, margarina, batata frita congelada, maioneses, molhos prontos, né, para saladas, salgadinhos de pacote, biscoitos doces, sorvete, cereal matinal açucarado, entre outros. Olha, até fiz ficou escuro, mas eu fiz uma diferenciação aí. O verde é o que pode e o vermelho é o que não pode. Então, a gente, mentalmente, cada um faz a sua legenda aí, tá bom? Eu fiz assim. Desapareceu um pouquinho tudo aí no texto, mas tá certo. Agora eu vou apagar tudo, se vocês quiserem olhar. Pronto, apagamos tudo agora. Ok? Vamos agora assistir a um vídeo que vai complementar essas informações sobre alimentação saudável e não saudável. Vamos lá? Pode liberar para eles. Continuando falando sobre a relação do coronavírus que está acontecendo com essa mudança de comportamento na sociedade, ela também está impactando a obesidade infantil que vem crescendo. Um em cada 3 crianças aqui no Brasil sofre desse problema da obesidade infantil. Em todo o mundo já são 124 milhões de crianças e adolescentes enfrentando o problema da obesidade infantil. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar aqui via Skype com a Roberta Marques, que é diretora executiva do Instituto Desiderata, que atua na área da saúde com a criança. Roberta, seja bem-vinda aqui ao Sem Censura, um prazer conversar contigo. Esse problema da obesidade infantil realmente é algo muito grave. Pode ser considerado um problema de saúde pública? Boa tarde, Maurício, obrigada aí por receber a gente. De fato, sim, a obesidade infantil é um problema sério, que é considerado uma questão de saúde pública, porque é um problema multifatorial e complexo, né? Então, os hábitos saudáveis de alimentação e atividade física, eles são influenciados diretamente por outras condições, né? Condições socioeconômicas, são influenciados pelo nosso ambiente. Então, o nosso ambiente estimula muito o consumo de alimentos não saudáveis. Então, por exemplo, a publicidade direcionada à criança, a rotulagem de difícil compreensão, o próprio subsídio à indústria de bebida açucarada, o pouco acesso aos alimentos saudáveis, né, a baixa oferta e o preço alto, né, as condições de vida para a população, tudo isso influencia a escolha não saudável e essa pessoa acaba adquirindo esses alimentos não saudáveis. Então, por isso que a gente fala no Instituto Desiderata que a obesidade infantil não é um problema individual, ele é um problema, é uma questão de saúde pública. E os pais também têm que dar um bom exemplo, porque não adianta você falar para o seu filho, ó, come alface, come chuchu, come uma alimentação saudável, se o pai chegar lá, a mãe come qualquer coisa, aqueles produtos industrializados, multiprocessados, que fazem um mal danado mesmo, né? Exatamente, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento do isolamento social, né, do distanciamento social, que a gente está em casa há mais tempo, né, que todo dia parece final de semana, para repensar essa nossa alimentação e ficar atento aos alimentos não saudáveis, né, especialmente nas casas onde a gente tem crianças, né, tentar induzir que essas crianças cozinhem, conheçam melhor os alimentos, né? A família não adquirir e deixar disponível alimentos ultraprocessados, né? Que a gente costuma dizer que os alimentos ultraprocessados têm diversos tipos de substâncias químicas e conservantes e questões que não são comidas de verdade, né? Então, você está comendo ali uma batata frita que você acha que é batata frita, mas que tem uma série de outras coisas dentro, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar para prevenir, né, os problemas que essa obesidade pode causar no futuro, né? Então, assim, a questão hoje da pandemia, a pandemia em si, ela não causa a obesidade infantil, né? Mas a gente tem que aproveitar esse momento para rever os nossos hábitos alimentares e cultivar essa alimentação saudável para o futuro, né? Então, lá na frente, a gente vai estar prevenindo uma série de doenças crônicas que a obesidade infantil é um fator de risco. Tá certo, Roberta. Vamos agora escutar uma pergunta que foi enviada pela repórter Soraya Santos, que é da TV Ceará, em Fortaleza, uma parceira da TV Brasil, lá no Ceará, Grande Ceará. Vamos ouvir, então, a pergunta. Bom, esse vídeo ainda, a gente tem acho que mais uns 2 minutinhos para continuar, mas não vai dar tempo porque aqui, para nós, já estamos acabando, né? Mesmo assim, continuem assistindo, né? Acessem o vídeo
para vocês terminarem um pouco da explicação, porque nós continuaremos falando disso ainda, acho que umas 2 semanas pelo menos, tá? Essa semana e a próxima. Na sexta-feira, nós teremos uma médica oftalmologista fazendo uma associação aí da má alimentação com a diabetes e a diabetes acarretando glaucoma. Isso é super importante também. E na próxima sexta, nós teremos uma nutricionista complementando todas essas informações. Então, não percam, essas aulas estão, assim, bastante enriquecedoras para que nós repensemos aí nos nossos hábitos alimentares, ok? Na aula de hoje, então, identificamos as partes mais importantes do texto, grifando e organizando as informações para possibilitar a compreensão e ampliamos os nossos horizontes acerca do tema alimentação saudável versus pandemia, assistindo a um vídeo. Obrigada, produção. Obrigada, professores e alunos, 7º ano. Beijo para vocês. Até quinta.